Olá, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam todos bem-vindos. Vão me dizendo da onde vocês são. Alguns eu reconheço, outros não. Então vão me dizendo da onde vocês são. Clarice, de onde é? Seja bem-vinda. Tamires, me diga de onde é. Diogo também está aqui. Sejam todos bem-vindos. São Paulo, Tamires, que joia. Que bom que vocês estão aqui. A Clarice de Portugal, eu acho que... Gente, assim, até aproveitando, tá? Quem tá entrando, Cali chegando. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que vai entrando, vão me dizendo de onde vocês são. E antes de começar mesmo o assunto da live de hoje que eu quero conversar com vocês, deixa eu dizer para vocês uma coisa bem importante. Muitas pessoas me chamam dizendo que não estão recebendo os áudios. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui são da lista. E o que acontece? Às vezes as pessoas não estão recebendo porque o meu número não está salvo, tá? Então é bem importante que vocês salvem o meu contato. Se não estiverem recebendo, me chamem, porque às vezes precisa estar ainda salvando novamente para receber os áudios. Sejam bem-vindos. Pedro Vitor chegou aqui, não sei de onde é, vai dizendo. A Sônia diz que é do Rio Grande do Sul, saudade dessa terra. Então, o pessoal vai chegando aqui, vai falando de onde está me assistindo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito, muito importante. E acredito que é uma das coisas mais difíceis, mais desafiadoras de nós fazermos no controle da nossa mente. Que é nós nos libertarmos da necessidade de controlar as coisas. Parece contraditório isso, né? Como assim? A gente tem que controlar a nossa mente, mas a gente não pode controlar as coisas. É extremamente contraditório. Pessoal que está entrando aqui, o Pedro de Minas Gerais, PS Cache de São Paulo. Vamos colocando aqui um oi, vamos colocando da onde que vocês são, certo? Lembrando, gente, quem não está recebendo os áudios, me chama no link da bio que consegue receber, tá bom? Tá entrando aqui a Neia, que foi minha assessorada, nós terminamos o processo de assessoria alguns dias atrás. Tá com ótimas novidades aí já na vida, muito feliz também por ela. Kaizen, seja bem-vindo, Zeli, enfim, pessoal vai chegando, vai dizendo da onde vocês são, tá? Porque alguns eu não me lembro realmente, tem bastante gente na minha lista. E sejam bem-vindos quem está entrando aqui agora e quem vai assistir depois a reprise em algum momento, certo? E eu vou começar falando sobre este conteúdo que é tão importante e que a gente precisa cuidar tanto, né? Então, nós temos por natureza primitiva a ideia de que nós vamos controlar tudo na nossa vida. Nós vamos controlar o nosso dia, nós vamos controlar o que vai acontecer, o que a gente quer. E na primeira assessoria até do método Vivaz que eu ensino para as pessoas, eu ensino a gente a ter foco. E nesse foco a gente formata o que a pessoa deseja que aconteça. E ela vai direcionar a sua vida para os seus objetivos, para o seu foco. E é bem comum que as minhas assessoradas digam assim: ok, Lu, tu diz para que a gente foque, para que a gente esteja pensando nos nossos objetivos e ao mesmo tempo tu diz que depois a gente precisa soltar. Como funciona isso? Ou é para nós focarmos ou é para nós soltarmos, né? E essa é a maior dificuldade, este é o maior desafio. Eu costumo dizer que a nossa mente não pode ser uma mente Zeca Pagodinho, certo? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não funciona para os nossos objetivos,
para os nossos desejos e para tudo que a gente quer conseguir realizar. Então nós precisamos direcionar, nós precisamos dar foco na nossa mente, que é o quê? Eu preciso dizer para minha mente o que eu quero e mais, eu preciso mostrar para uma região que é o meu centro de recompensa, do meu cérebro, o que eu ganho tendo ou sendo aquilo que eu quero. Então é uma coisa bem importante para que a gente perceba que tu precisa direcionar, certo? A gente sempre tem que estar dando essa direção para nossa mente. Eu costumo falar também, tá? Quem já fez assessoria comigo sabe que eu falo o seguinte: nós estarmos sem uma direção é como nós entrarmos num carro e querermos sair do lugar sem botar um endereço no GPS. Se a gente não sabe para onde ir e a gente não colocar o endereço no GPS, simplesmente não vai nos dar um direcionamento. Vai ficar recalculando e ele não vai identificar. Então nós precisamos dar esse direcionamento para o nosso cérebro, para a nossa mente, para conseguirmos os nossos objetivos. Em contrapartida, nós também precisamos soltar, que é o quê? Não colocar aquela necessidade de quando vai acontecer, como vai acontecer, que maneira isso vai acontecer, porque senão eu fico vibrando na ansiedade. E aí mesmo que aquele meu desejo não vai acontecer, tá? Então é muito importante que a gente direcione, mas solte, certo? O Lu chegando aqui, o Lu é meu amigo terapeuta também, um amado que eu conheci no primeiro curso de Theta Healing que eu fiz. Pessoal que foi chegando, Edson, José, não tô conseguindo acompanhar todo mundo pra gente não perder o ritmo, tá? Mas vamos lá. Se tiverem dúvidas, já podem ir colocando aqui também, para não ir passando muito, porque senão depois eu vou acabar perdendo, certo? Então, o que eu estava dizendo? Precisamos direcionar o nosso cérebro, ao mesmo tempo soltar, tá? A Neia tá dizendo aqui, eu só comecei a gerenciar meus pensamentos depois do treinamento. E eu tô extremamente orgulhosa de todas as conquistas que a Neia tá tendo. Muito legal. Lu, minha amiga grande terapeuta de sucesso, ele também é um amado. Vocês têm que seguir o Luciano Silva, terapeuta aí, tá? E olha que incrível, o Luciano é Luciano Rodrigues. Nós fomos descobrir no curso de Theta, nós estávamos fazendo uma troca, eu me apresentei Luciana Rodrigues e ele se apresentou Luciano Rodrigues. Olha o que é o universo nos trazendo as pessoas, né? Então vamos lá, gente. Que eu estava falando sobre direcionar e soltar, certo? Porém, é de natureza primitiva que nós queremos ter o controle de tudo na nossa vida. Absolutamente tudo na nossa vida, né? A gente quer que seja tudo da maneira que a gente deseja e mais, a gente ainda quer que os outros ajam de acordo como nós queremos. E isso gera inúmeras expectativas. Essas expectativas nos causam muito sofrimento. Quem vive com muitas expectativas, com certeza vive com muito sofrimento. Por quê? Porque não vai ser exatamente como eu gostaria, e aí as pessoas acabam se frustrando porque não é daquela maneira que elas estavam pensando. Ontem ainda eu publiquei um card falando que pensamentos são indolores. Na verdade, isto quem fala é o David Hawkins, né? Que é um neurocientista maravilhoso que criou a tabela vibracional que mede a calibragem de biofótons de luz das nossas emoções. Então, pensamentos são indolores por quê? Porque o pensamento não nos causa sofrimento. O que nos causa sofrimento é a emoção que vem com este pensamento. Então, por isso que é muito importante que a gente esteja consciente dos nossos pensamentos. O que realmente eu estou pensando? Aí vocês vão me dizer, Lu, mas o que eu estou pensando, automaticamente eu vou sentir. Sim, a gente vai sentir. Por isso que quando a gente tem clareza do que a gente está pensando e do que a gente quer, esse sentimento não fica mais lá no nível da frustração, da decepção.
Eu trabalho com muitas pessoas que dizem para mim assim, eu tô frustrada porque meu marido não corresponde ao que eu gostaria, meu chefe não corresponde ao que eu gostaria, meu filho não corresponde ao que eu gostaria, enfim, tantas pessoas não correspondem ao que a gente gostaria. Volto a falar, entra aí a nossa expectativa, principalmente a nossa expectativa e também a nossa necessidade de controlar tudo e todos. E quando nós temos essa necessidade de controlar tudo e todos, muitas coisas não serão como nós gostaríamos. E por mais que eu diga e ensine técnicas de controle mental, o único recurso que eu realmente tenho é o controle dos meus pensamentos e das minhas emoções. Eu não tenho domínio nenhum mais sobre controlar qualquer coisa que não sejam os meus pensamentos e as minhas emoções. Então é muito importante estarmos atentos, certo? Para quê? Para que realmente eu esteja controlando só os meus pensamentos e as minhas emoções. Eu gosto muito de uma frase da Louise Hay que ela fala o seguinte, que nem os batimentos do nosso coração a gente tem controle. A nossa respiração, se não for de maneira consciente, a gente não tem controle. Nós respiramos, nosso coração bate, as nossas células estão em constante movimento no nosso corpo, sem nenhum controle nosso. Os nossos órgãos funcionam perfeitamente, o sol nasce todos os dias, a lua nasce todos os dias também, ou melhor, todas as noites, né? E nós não temos controle sobre nada disso. Nós não temos controle sobre o nosso corpo. Totalmente nós não temos, certo? Quantas vezes uma reação de raiva se transforma num descontrole do nosso corpo? Quem sofre de depressão, síndrome do pânico, sente isso muito mais ainda nos seus sintomas físicos, né? Nós não temos controle sobre isto que está fazendo parte da nossa vida. Imagina nós querermos controlar tudo e todos. Eu costumo dizer que nós temos muita pretensão, né, quando nós queremos controlar tudo e todos, porque isso não vai fazer parte do nosso dia a dia. E se nós não cuidarmos, esse tipo de controle, essa busca por este controle, só nos causa frustração, culpa, às vezes, né? Eu trabalhei com uma assessorada que ela sentia muita culpa de não dar conta de tudo, de não controlar tudo. E esse controlar eu tô falando a sua família, o seu filho, a sua vida profissional. Ela gerenciava uma equipe bem considerável, né? E ela não conseguia às vezes controlar tudo. E ela se sentia extremamente sobrecarregada. Disse assim, nossa, eu tô sentindo o peso nas costas que tu deve estar sentindo, porque justamente por isto, né? Porque a gente não consegue controlar tudo. Lógico que com isto, o chefe falou aqui, né? Excesso de pensamento pode causar enxaqueca. Não só enxaqueca, como várias coisas. As tensões todas têm a ver com o controle. Inclusive, dores nas costas, tá? Quando a gente tem qualquer problema na coluna, pode ter certeza que tem muita resistência, certo? Então, se você está sentindo dores nas costas, não importa em que altura, né? É importante você pensar o que você está resistindo. Provavelmente tem muita resistência aí, tá? E claro, já se tornou um sintoma, já saiu do pensamento, já sentiu a emoção e já está no corpo físico. Então é mais importante ainda da gente perceber isto, certo? Bom, quando eu tô falando do controle, que a gente não tem controle sobre tudo e todos, talvez vocês digam, ok, mas tu ensina técnicas de controle mental e emocional e tu tá dizendo que a gente não pode controlar tudo e todos, né? Realmente, é assim que funciona, tá? E quando eu ainda ensino na primeira assessoria a gente fazer um alinhamento, que é uma meditação com foco, certo? Não é só para causar relaxamento, é para nós conseguirmos direcionar a nossa mente. Eu tô fazendo o alinhamento,
e eu ainda vou ter que soltar. Como assim? E é assim mesmo, porque senão a gente cria o efeito zenão, certo? Que é o quê? Quando eu quero muito alguma coisa, essa coisa não acontece. Por quê? Porque eu quero muito, eu gero ansiedade e isso cada vez mais se afasta de mim. Lembrem-se, a gente atrai como nós estamos emanando, e para emanar eu preciso sentir, certo? Então, se eu estou gerando ansiedade por determinada situação, por determinado desejo, por determinado foco, objetivo, é lógico que isso não vai chegar para mim, porque é justamente como eu estou me sentindo, tá? Então, se vocês me perguntarem agora aqui de maneira muito superficial, é claro que eu ensino normalmente muitas técnicas para que a gente interrompa esse pensamento e para que a gente consiga soltar. Se vocês me perguntarem de uma maneira muito rápida, o que eu posso dizer para vocês conseguirem soltar e não ter o controle de tudo e de todos, porque a gente não consegue ter. É uma insanidade a gente ficar querendo controlar as pessoas, as situações, o horário das coisas, o meu chefe, o ônibus que não vem, enfim, tudo isso, gente. E a gente quer, porque a gente fica pensando, nossa, mas tá demorando, tá isso, tá aquilo. Gente, não é assim. E se a gente resiste, persiste, né? Já tem aquele ditado que diz: o que a gente resiste, persiste. Então, quanto mais eu colocar a minha atenção naquilo que eu não quero, naquele controle que eu não consigo ter, mais eu vou estar atraindo situações que não são as que eu quero, eu não estou vibrando no mesmo nível, certo? E uma coisa que eu posso dizer para vocês agora, como uma percepção, uma dica para vocês é o seguinte: quando a gente está com a nossa mente no presente, no aqui, no agora, a gente não tem essa necessidade de controle e automaticamente este sofrimento, certo? Por quê? Se a gente está precisando controlar, não importa se é uma pessoa, se é uma situação, o que seja, eu estou com a minha mente ou no futuro ou no passado. E o passado eu ainda não posso nem alterar, né? Então, é bem importante que a gente perceba que se eu estou com a minha mente tentando controlar alguma coisa que eu não tenho acesso, como eu falei, a gente não controla nem as batidas do nosso coração, é uma insanidade eu ficar tentando controlar tudo e todos, certo? Se eu não tenho controle, eu posso perceber que eu estou pensando assim, nesse momento, e eu vou saber o quê? Que eu estou com a minha mente ou no futuro ou no passado. Não estou com a minha mente no presente, tá? Oi, Adriana, tá chegando aqui. Pessoal, tem muita gente chegando aqui. Se quiserem chegar dizendo da onde vocês estão falando e tal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, uma dica que eu dou é esta: observem os pensamentos de vocês, porque normalmente quando a gente tá nessa necessidade de controlar, a gente está com a mente ou no futuro ou no passado. A gente não está com a mente no aqui e no agora. E como que a gente interrompe isso, né? Existem muitas maneiras de nós interrompermos, certo? Oi, a Vânia de Portugal, o Luiz de Itapecerica da Serra, sejam todos bem-vindos. Existem muitas maneiras de nós interrompermos. A Fábio Janostiak, minha amiga fofa, saudade. A Muri de Lisboa, que também foi minha assessorada, minha amiga já também. Sejam todos bem-vindos. Muito bom, tá, gente? Muito bom estar aqui conversando com vocês. Quem eu conheço mais próximo, quem eu não conheço, mas a gente se conectou energeticamente. Mesmo que você vai assistir essa live depois, eu tenho certeza que nós nos conectamos por alguma maneira. Nada acontece por acaso, a gente se liga energeticamente, né? Então, se você está assistindo essa live depois, não está ao vivo, não tem problema, porque em algum momento a gente se conectou. O
Aqui tem uma pergunta do Pedro. A única maneira de manter a mente no presente, pois volto muito no passado e penso muito no futuro. É o que eu estava falando. O que a gente precisa, né, fazer nesse momento é interromper os pensamentos repetitivos, tá? A físio do bem-estar botou aqui, semelhante atrai semelhante, exatamente isso. Então, como eu estiver vibrando, eu vou estar atraindo e eu estou agradecendo todo mundo que está aqui comigo, não importa se é ao vivo ou depois, porque provavelmente estamos vibrando na mesma frequência, né? Porque senão nós não estaríamos aqui agora neste momento. Então, muita gratidão mesmo, tá? Gente, e como interromper esse pensamento repetitivo? Existem muitas técnicas, e técnicas muito simples, né? Porque às vezes quando eu estou ensinando nas minhas assessorias individuais as técnicas de interromper pensamento, as pessoas me dizem, mas é só isto? E tem que ser simples, porque imaginem, nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. Desses 60 mil pensamentos, 95% deles são repetitivos. Não dá para simplesmente fazer uma técnica que eu vou ter que parar tudo e ficar meditando por mais 10 minutos. Não dá naquele momento para fazer isso. Então nós precisamos ter várias maneiras de interromper. Pode ser com a respiração, pode ser com frases, pode ser com âncoras cerebrais, que são alguns lembretes que a gente coloca, tá? Ontem mesmo eu estou com esse bilhetinho aqui no meu notebook grudado, tá? Por quê? Porque eu estava com muita dificuldade de soltar algumas situações e eu coloquei ali um post-it para mim e para que eu olhe para ele, que eu tô trabalhando, eu olho para ele e fico me lembrando, principalmente quando eu acho que eu tô me envolvendo. Então, uma maneira muito simples é você colocar algumas âncoras cerebrais. Existem inúmeras maneiras, tá? Agora, não tem uma que é mais certa ou mais errada. Eu ensino várias, por exemplo, para os meus assessorados, e eles daqui a pouco me dizem assim, Lu, essa aqui eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo interromper, então a gente pensa em outra. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Então, perceba, não tem outra coisa melhor do que a gente se realmente perceber o que funciona para mim como interrupção de padrão, tá? Eu vivo na tese do só por hoje, sei, já ouvi falar dos narcóticos anônimos, exato, né? E funciona para muitas pessoas, certo? A Muri está dizendo aqui, nenhuma lembrança mudará o passado e nenhuma ansiedade mudará o futuro. Exatamente. Nada vai mudar. Então, essa ideia de que eu preciso controlar tudo, tá? Só vai me causar cada vez mais sofrimento. E aí, gente, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir, antes até de interromper esse pensamento, é essa ideia que a gente precisa controlar tudo. Nós viemos de uma sociedade que nos ensinou a estar sempre no controle de tudo. Ao menos na minha vida eu tenho que estar sempre no controle de tudo. Mas tem um monte de coisas que acontecem que fogem ao meu controle. Que são situações, são pessoas que eu não espero que reajam daquela maneira. Mas isso também serve como um modelo, tá? Se alguma pessoa, por exemplo, me tratou de uma maneira que eu não gostaria de ser tratada, o que eu estou emanando para essa pessoa? Vale a reflexão, certo? Então, o que eu estou emanando para estar recebendo aquilo que eu estou recebendo naquele momento, tá? Bom, então, recapitulando aqui para a gente encerrar. Tem alguma pergunta aí? Me façam alguma pergunta se tiverem. Dessas pessoas que estão aqui ao vivo comigo. Se tiver alguma pergunta, coloquem aqui, tá? Recapitulando, então, para nós fazermos um fechamento. Primeira coisa, a gente perceber que nós não temos a necessidade de controlar tudo, certo? Primeiro, desconstruir esta ideia de que eu tenho que controlar tudo. Segunda, assim que eu tomo conta dos meus pensamentos, eu controlo, isso sim, os meus pensamentos e as minhas emoções, porque isso é a única coisa que eu posso ter controle, certo? Eu vou perceber que eu estou
no futuro ou no passado e eu posso estar interrompendo. Aqui vem uma pergunta: usar o Ho'oponopono ajuda? Ajuda e muito, 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 muito. Eu uso o Ho'oponopono não só para interromper, como para apreciar também, tá? Para apreciar o outro, para apreciar a mim mesma. Ai, querida, só quero agradecer por estar conectada com você. A Evelyn tá lá na Austrália. Nós terminamos esta semana o nosso processo dos 5 encontros de assessoria e foi fantástico também, fantástico. Nós falamos muito sobre o controle, né, inclusive, Evelyn. Ó, eu tenho usado o Ho'oponopono e tem me ajudado. Foi uma das coisas que eu falei para ela usar para a gente conseguir realmente estar no presente, com a mente no presente. A pergunta da Andréia aqui: e sabendo que não podemos controlar tudo, o que fazer? Primeira coisa é aceitar, certo? Primeira coisa é o que eu falei, é desconstruir essa ideia de que eu tenho que controlar tudo. É aceitar, tá? Quando a gente começa a trabalhar a aceitação, a neutralidade de que eu não posso controlar tudo, aqui dentro já vai modificando. E aí sim, os meus pensamentos que vão ficar querendo controlar, querendo resistir, querendo brigar comigo mesma, né? O que eu faço? O Ho'oponopono pode ajudar. A interrupção, que pode ser com a respiração, pode ser com âncoras, pode ser de uma série de maneiras. Tem muita coisa da PNL também que pode ser usada, né? No método que eu trabalho, o Vivaz, em 5 encontros, a gente faz muitas dessas técnicas, certo? E não só de interromper pensamento, como eu falei, de alinhar, como limpar crenças, gente, certo? A Evelyn tá aqui, eu até poderia escrever sobre isso, né, Evelyn? Quantas vezes a gente trabalhou essa crença que eu preciso controlar tudo, né? Às vezes é uma crença que a gente tem muito forte, não precisamos ter ela. Quando a gente larga, quando a gente solta, quando a gente deixa ir, que a gente trabalha essa aceitação de uma maneira muito mais tranquila, isso tudo fica mais fácil, tá? A Muri botou aqui: Lu, me dá exemplos de âncoras. A tabela vibracional, quem conhece sabe, é uma âncora. O próprio Ho'oponopono é uma âncora. As frases de afirmação que a gente utiliza também no método, né? E alguns de PNL e tal, são âncoras. A respiração. Quando a gente está respirando conscientemente, a respiração é uma âncora. Pode ser uma âncora, tá? Então tem uma série de coisas. Vamos ver aqui. A Evelyn super recomenda o programa. Obrigada. Muito legal. Minha ansiedade e necessidade de controle caíram de 10 para 2 depois que comecei a aplicar as técnicas. E foi lindo, porque foi em um mês, praticamente. A Evelyn é outra pessoa, com certeza. A Andréia escreveu aqui: aceitação. Era essa palavra que eu precisava. Gratidão, Lu, excelente explicação. Obrigada, Déia, obrigada. É isso, gente. A primeira coisa é desconstruir esta ideia de que eu tenho que controlar tudo, certo? Quando eu começo a aceitar, quando eu começo a soltar, as coisas fluem muito melhor. Por quê? Porque eu não tô gerando essa ansiedade, eu não tô gerando essa resistência, eu não tô vibrando naquela coisa que eu preciso controlar tudo. O que eu vou receber? Muito mais tranquilidade, muito mais fluidez, muito mais leveza, certo? Então é bem importante que a gente pense sobre isso, tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Eu vou agradecendo aqui, já fazendo um convite antes de me despedir. Quem é de Lisboa e arredores, tá? Eu vou estar fazendo um workshop sobre equilíbrio emocional gratuito, certo? Aqui na Junta de Freguesia do Areeiro, no dia 15 de abril. Esse workshop vai ser gratuito e vai ser de apoio às mulheres vítimas de violência. Então a gente vai estar arrecadando alimentos. Então, se você quiser, pode fazer a sua inscrição online, né? E estar presente aqui. Esse ainda não vai ter online para o pessoal do Brasil, tá?
Mas daqui a um tempo, em abril, eu pretendo fazer um workshop online e vou colocar para todo mundo, claro. O Luiz aqui perguntou, posso considerar o programa de NA como uma âncora? Sim, se te ajuda, se interrompe teu pensamento, perfeito. É aquilo que eu falei, existem muitas técnicas. O que dá certo para mim, interromper, às vezes não é a mesma coisa que dá certo para outra pessoa, tá? Como faço para fazer uma assessoria com a senhora um dia? A senhora ainda está em Portugal, se tiver sua presença faz falta no ar brasileiro, mas tá certo respirar outro ares. Bom, obrigada, tá, o Pedro. E assim, gente, eu estou em Portugal, mas eu continuo fazendo as assessorias com todas as pessoas do Brasil, certo? Inclusive, o maior número de assessorados que eu tenho é do Brasil e eu sou extremamente grata também, certo? Eu tenho assessorados em Portugal, fora, eu acabei de falar da Evelyn aqui, a Evelyn está na Austrália, certo? Tenho assessoradas em Boston e posso fazer assessoria com pessoas de qualquer lugar do mundo. A gente se encontra pelo WhatsApp vídeo, assim como vocês estão me vendo agora. E tem mais, a energia chega muito antes de nós estarmos aqui conectados, vocês sabem disso, né? Por isso que eu sou tão grata a nós estarmos ligados aqui nessa live agora, certo? E eu continuo fazendo assessorias online com as pessoas, não importa em que parte do mundo. Eu sou extremamente grata à internet, né? Se nós não tivéssemos esse recurso, nós não estaríamos perto de tantas pessoas. E eu consigo trabalhar com as pessoas do Brasil, com as pessoas da Austrália, com as pessoas de Portugal, com as pessoas de qualquer canto do mundo, certo? A Muri botou aqui, gratidão, Lu, a assessoria me fez despertar para dentro. A Muri é brasileira, tá aqui em Portugal e fez as assessorias daí presenciais comigo, tá? Mas se ela tivesse lá em João Pessoa, ela faria com certeza também. Luiz, sim, obrigada. Eu que agradeço, Luiz, pela pergunta que sempre contribui. Bom, pessoal, então, quem é de Lisboa e arredores, dia 15 de abril eu vou estar fazendo esse workshop gratuito para a gente estar colocando toda essa energia aqui, certo? E ainda estar ajudando esse grupo de mulheres que é vítima de violência, tá? Te dou um abraço de gratidão amanhã de tarde. Ai, que ótimo! Ai, agora eu sei quem tu é. Agora eu sei quem tu é. É do meu curso, que coisa legal. Joia! Então, pessoal, eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui presente comigo, a quem vai assistir depois, porque eu sei que com certeza a nossa energia está se conectando, já está. Até quem ainda não assistiu, mas que vai assistir, com certeza a gente está conectado. Joia, Priscila, que bom te ver aqui. Quero agradecer, quero dizer para vocês que quem não está recebendo os áudios, por favor, me chame no link da bio e salve o meu contato. Muitas pessoas chamam dizendo assim, Lu, não estou recebendo os áudios, mas eu estou mandando, mas como a pessoa não salvou, ela acaba não recebendo, tá bom? Pessoal, então, muita gratidão, muito obrigada, certo? Espero ter contribuído de alguma maneira. Se tiverem dúvidas, depois me perguntem pelo WhatsApp, que é mais rápido, porque aqui às vezes eu não consigo responder. No Messenger do Facebook, muita gente me chama, eu também não consigo responder. O WhatsApp ainda é a maneira mais fácil de eu estar tirando alguma dúvida, alguma coisa assim, tá bom? Pessoal, extrema gratidão, extrema mesmo. Meu coração está muito grato pela nossa conexão, tá bom? E espero que vocês também, assim como eu, treinem a necessidade de não controlar tudo, de trabalharmos a nossa aceitação, de trabalharmos o nosso deixar ir e que assim as coisas fiquem muito mais leves na vida de cada um de vocês, certo? Um beijo, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Me digam quais os assuntos que vocês querem que eu fale sobre nas lives, que eu vou estar me organizando aqui, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada!